Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu e disse: Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabe que teu servo temia a Iavé. Porém, um credor veio para levar os meus 2 filhos para serem seus escravos. Nós não sabemos muito a respeito da mulher dessa história bíblica, apenas que ela era uma mulher casada com um dos discípulos de Eliseu. Naquele tempo, meus queridos, existia, na verdade, desde os tempos do profeta Samuel, que existia as chamadas escolas de profetas, de modo que o marido desta mulher era um dos discípulos do profeta Eliseu. Existem algumas especulações a respeito deste homem, de que ele pudesse ser o profeta Obadias, daquele livro que nós temos, os profetas menores, que é composto por apenas um único capítulo. A bem da verdade é que essa afirmação não passa de uma especulação, porque nós não temos a certeza se o marido desta mulher, que foi discípulo de Eliseu, era ou não o profeta Obadias. Então esta é uma informação que fica apenas no campo da especulação. Mas qual é o fato? Fato é que a mulher estava viúva, os seus 2 filhos estavam órfãos de pai, e para tornar a dor deles ainda pior, um homem batia à porta da casa deles, daquela mulher e dos seus 2 filhos, fazendo ela saber a respeito de uma dívida que o seu marido havia deixado. Só que aí a gente vai fazer uma análise a respeito da vida do marido desta mulher. É claro que a gente não pode aprofundar tanto, porque o texto bíblico não diz muita coisa nem sobre a mulher, muito menos sobre o marido dela. Mas uma leitura bíblica atenta, principalmente do versículo 1 do capítulo 4, nos fará perceber algumas coisas bastante essenciais para tirarmos algumas conclusões a respeito da vida deste homem. E fazendo uma análise sobre a vida dele, vamos perceber alguns pontos dignos de notas. Ele era discípulo de Eliseu, portanto, um homem muito bem mentorado. Afinal de contas, o profeta Eliseu, todos nós sabemos, conhecemos a história da sua vida, mas além deste homem ter sido mentorado pelo profeta Eliseu, ele era um homem que sofria de escassez. E aqui a gente percebe a partir do que o versículo 1 diz, quando a mulher leva ao conhecimento do profeta Eliseu que o marido dela havia morrido e que o marido dela temia a Deus e que o marido dela era servo do profeta Eliseu, e por fim ela revela a razão que levou ela até o profeta Eliseu, que foi para dizer que ele havia morrido e deixou uma dívida e que o credor daquela dívida estava batendo a sua porta para receber o seu dinheiro. Então, a partir do versículo 1, do relato dessa mulher, a gente tira a conclusão de que aquele homem era um homem, muito embora um homem de Deus, temente a Deus, um homem que era mentorado por uma grande referência profética, mas a sua vida revela uma certa escassez no âmbito financeiro. Com a escassez deste homem, a gente aprende um princípio ensinado pelo sábio Salomão, que todo escasso tem a sua vida e da sua família nas mãos de quem não é escasso. A prova disso é que o sábio Salomão, em Provérbios 22:7, ele disse o seguinte: o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Então, a escassez deste homem
fez com que ele colocasse a vida dele e a vida da sua família como servo de alguém que não era escasso, alguém que tinha condição melhor de se manter e também de, em caso de ser procurado, servir alguém também, mas é claro que esse servir aqui tratava-se de uma dívida, de um compromisso. Eu vou lhe servir, não fazendo uma ação voluntária de lhe dar essa quantia sem querer de volta, mas alguém que, aproveitando-se ou valendo-se da escassez do marido desta mulher, emprestou um dinheiro a ele. Sabe-se Deus se foi um empréstimo a juro ou não, mas o fato é que ele colocou-se, como disse aqui o sábio Salomão, na posição de servo ou de escravo, porque aquele que toma emprestado, de acordo com Salomão, é servo daquele que empresta. Ok, queridos? Então perceba que o homem morreu e deixou como herança para sua mulher e filhos uma dívida. Versículo de número 1, mais uma vez o texto diz: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu e disse: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabe que teu servo temia ao Senhor. Porém, um credor veio para levar os meus 2 filhos para serem seus escravos. Então a mulher faz saber ao profeta Eliseu que aquele homem deixou para ela uma herança que não era uma boa herança, era uma dívida. Se em algum contexto cultural, quando alguém que tem dívidas morre, a sua dívida é perdoada, no contexto em que nós estamos aqui, não trata-se da mesma realidade, mas é totalmente diferente. O homem, ele não queria saber se a mulher estava de luto, se ela tinha como pagar, se ela tinha como resolver a situação. Fato é que ele estava na porta dela dizendo que ele queria aquilo que pertencia a ele. E a cultura da época dizia que se ela não tivesse com que pagar, mas tivesse filho ou filhos, então ela deveria pagar, liberando os seus filhos para ser escravo daquela pessoa de quem o marido dela tinha deixado esse compromisso sem resolver. Então o desespero dessa mulher aqui é tão grande exatamente por isso, porque ela não tinha como pagar, ela não tinha o recurso, e depois o que ela tinha de mais precioso era os seus filhos. E vale também dizer que o credor queria ou o dinheiro dele, ou ele queria os filhos daquela mulher. E diante daquela situação, resta para essa mulher apenas o desespero, mas também uma iniciativa que lá na frente vamos enfatizar melhor. Mas o que fica nítido até aqui, que essa casa sofredora estava diante de alguns problemas. E eu quero destacar para os irmãos: a dor do luto, a escassez devido à falta do provedor da casa, o credor à porta querendo receber seu dinheiro e o futuro dessa mulher totalmente incerto, por conta de que o credor queria que ela liberasse os filhos dela para pagar a dívida. E tudo que aquela mulher ela tinha para garantir o seu futuro era os seus filhos, porque na ausência do pai, o irmão mais velho assumia a liderança da casa e então passava a batalhar em prol daquela família, ele se tornava o provedor. Se o credor leva os filhos daquela mulher, a cultura da época já não dava muita chance para as mulheres. Como que essa mulher sobreviveria? Então veja que a aflição dessa mulher junta-se à dor do luto e agora ao desespero de que está prestes a perder os seus 2 filhos. Então, meus queridos irmãos, nós perceberemos aqui que a situação é muito grave dessa mulher.
Daí então, a pergunta é: o que é que vai se fazer? O que fazer diante dessa situação problemática em que essa mulher e os seus filhos estavam envolvidos? A partir daqui nós vamos, queridos, aprender com a história dessa mulher algumas lições de grande valor e para também proteger a nossa família. Então, primeiro ponto que a gente aprende com essa mulher: revelar as nossas dores ou as dores da nossa casa apenas a quem tem autoridade. Só para os irmãos terem uma ideia. Alguém está sofrendo com um possível divórcio, uma mulher, um homem está sofrendo um possível divórcio. O papel do divórcio está sobre a mesa daquela família. Então, a mulher toma uma iniciativa de procurar ajuda, de buscar alguém que possa lhe auxiliar, lhe instruir a respeito daquela situação de crise. E por incrível que pareça, essa mulher, ela toma a iniciativa de buscar ajuda, presbítero Sandoval, exatamente de alguém que já está no terceiro casamento. A pergunta que eu faço é: esse indivíduo, ele tem autoridade conjugal para ajudar essa mulher? Não tem autoridade. Por quê? Porque ele teve o primeiro casamento e ele não conseguiu salvar, manter-se no primeiro. Ele provavelmente viveu alguma crise com a sua primeira companheira, depois saiu da primeira, foi para a segunda. Também não conseguiu viver bem, por razões que sabe lá Deus o que aconteceu. Então ele saiu do segundo casamento e foi para o terceiro casamento. Ou seja, queridos, qualquer pessoa, qualquer homem ou mulher que esteja vivendo o relacionamento conjugal conturbado, que queira ser ajudado para não perder o seu casamento, em sua sã consciência, jamais vai procurar se aconselhar com alguém que tem esse tipo de vida, porque é alguém que não tem autoridade na área para ajudar a ninguém. Então, a gente aprende aqui com a história dessa mulher a revelar as dores da nossa casa apenas a quem tem autoridade. Capítulo 4, versículo 1, o texto sagrado diz: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo... Olha que coisa interessante, irmãos. Essa mulher, diante das dificuldades que ela estava vivendo, ela foi exatamente em busca de Eliseu, o homem de Deus que foi por muito tempo mentor do seu marido e mentor também da sua casa. Diante daquela situação, ela precisa fazer alguma coisa. Ela precisa buscar uma solução, ela precisa achar uma saída para que ela pudesse manter aquilo que ainda era possível manter, a sua própria vida e a vida dos seus 2 filhos, uma vez que o seu marido já não mais existe. Mas o credor está à porta dizendo: eu quero que você pague o que o seu marido me deve. Moço, eu não tenho dinheiro. Não importa, me consiga algum bem material. Também não tenho bem material suficiente para pagar essa dívida. Então me dê os seus 2 filhos. Moço, eu não posso lhe dar os meus 2 filhos. O senhor conhece, imagino eu, um diálogo dela com aquele credor. O senhor conhece a nossa cultura e sabe que o meu futuro está nas mãos dos meus 2 filhos. Então, diante dessa situação, o que é que esta mulher faz, irmãos? Ela busca alguém para revelar as suas dores. Ela busca alguém para revelar o seu sofrimento. E quem é que ela busca? Exatamente o profeta Eliseu. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor.
e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Então essa mulher, queridos, ela entende que diante da situação que vivia, precisava recorrer a alguém que pudesse realmente lhe ajudar, que tivesse autoridade para poder lhe direcionar, lhe mentorar de uma forma que resolvesse a situação. Agora, para a gente ver, se realmente o profeta Eliseu era autoridade bastante para que aquela mulher tivesse buscado, eu quero mostrar para os irmãos um pequeno histórico da vida do profeta Eliseu. Primeiro, Eliseu foi um homem chamado por Deus para ser profeta. Segundo, Eliseu foi o sucessor de Elias. Terceiro, Eliseu começou o seu ministério já com um milagre muito grande, abrindo o rio Jordão, batendo com a capa do profeta Elias, que ele herdou para assumir o lugar do profeta, e o Jordão se abriu e Eliseu passou pelo meio. Depois, curou as águas amargas de Jericó. Posteriormente, amaldiçoou alguns homens que zombavam dele, chamando de careca, sobe calvo. O texto bíblico diz que Eliseu amaldiçoou aqueles homens, e então um animal feroz veio e matou aqueles zombadores do profeta, e eles morreram na hora. E por fim, profetizou a derrota de Moabe. E a gente lendo o texto vai ver lá adiante que os moabitas realmente fracassaram sob a palavra do profeta de Deus. A pergunta que eu faço é: Eliseu era realmente um homem de uma vida com autoridade? Sim ou não? Evidentemente que sim. Eu trouxe aqui um breve histórico da vida de Eliseu para que os irmãos entendessem que ele era um homem de autoridade, autoridade espiritual, autoridade moral. Era um homem cuja vida servia de modelo para aqueles que quisessem viver uma vida triunfante. Eu vejo nessa mulher um ato de inteligência para solucionar o problema da sua casa. Buscar alguém que tivesse autoridade o bastante e abrir o coração para revelar os problemas, as mazelas e os males da sua casa. Meus queridos irmãos, aprendam essa lição com essa mulher, que é muito importante. Não perca o seu tempo levando os problemas da sua família para pessoas fracassadas, para pessoas derrotadas, pessoas que não têm autoridade espiritual, pessoas que não têm autoridade moral, pessoas que não têm uma vida respaldada na palavra de Deus. Não leve as suas dores da sua casa, os problemas da sua família para pessoas que não possuem uma vida de autoridade. Faz igual essa mulher. A situação estava ruim, mas o que é que ela faz? Ela leva o problema para alguém que tinha perfil, que tinha know-how para resolver, ou pelo menos lhe dar a direção certa para que o seu problema, o problema da sua casa, fosse resolvida. A gente aprende, queridos, com essa mulher, essa lição muito importante. Outro sim, era que o profeta, nesse tempo, era o representante legal de Deus na terra. E quem era Eliseu? Era um profeta de Deus. Eliseu, como profeta de Deus, ele era o representante legal. Por que eu vejo inteligência nessa mulher para resolver o problema da sua casa? Porque ela vai exatamente ao representante legal de Deus na terra e faz saber os males que estavam assolando a casa dela. Meu irmão, minha irmã, se os males têm assolado a sua casa, leve a Deus os seus problemas, leve a homens e mulheres de Deus que têm uma vida com autoridade e respaldo de Deus, para você
compartilhar os seus problemas, os problemas da sua casa. Se você escolher compartilhar os seus fracassos com pessoas fracassadas, serão apenas mais 2 fracassados. Mas se você resolver compartilhar as dores da sua casa, as dores da sua família, com pessoas que têm direção, com pessoas que têm autoridade, que têm uma vida vitoriosa, provavelmente você será contagiado pela autoridade que há sobre a vida daquela pessoa a encontrar a solução para resolver os problemas da sua casa. E pensa, queridos, como nós vivemos numa geração onde há um número gigantesco de pessoas fracassadas, derrotadas, querendo servir de modelo para pessoas que estão vivendo em pleno furacão, em plena luta e aflição. Seja inteligente. Leve os seus problemas da sua casa para pessoas que possa realmente direcionar a sua vida. Aqui está o exemplo desta mulher. Ela foi ao homem de Deus que tinha respaldo e autoridade para resolver a sua situação. Portanto, meus queridos irmãos, é natural que a gente precisa desabafar com alguém. É natural que a gente precisa tornar manifesto aquilo que muitas vezes a gente sofre dentro de casa e ninguém está nos vendo, somente Deus. Problemas que acontecem dentro da nossa casa que somente nós, Deus e a nossa família sabe. E muitas vezes, quando você busca pessoas que não têm autoridade para revelar as crises da tua família, as crises da tua casa, você está colocando como cordeirinho a sua pele diante do lobo, que não vai melhorar a situação, vai piorar os problemas que estão acontecendo lá. Por que essa mulher vai até o profeta Eliseu? Porque ela sabia que Eliseu tinha o perfil de alguém que pudesse realmente lhe ajudar. Você quer receber direção, quer receber instrução certa, quer saber lidar com os problemas familiares? Procure quem tem a direção certa, autoridade espiritual e moral para ajudar você. Do contrário, vai ser um cego guiando outro cego, ambos cairão na cova. A segunda lição que aprendemos com a história desta mulher: não ignorar as coisas pequenas. Não ignorar as coisas pequenas. Versículo 2, capítulo 4, segundo livro dos Reis, está escrito: e Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. O que é uma botija de azeite? Para quem tem um credor na porta dizendo: quero receber meu dinheiro. O que é uma botija de azeite? Para quem tem na porta um credor dizendo: se não tem dinheiro, me dá teus 2 filhos para ser servo meu ou escravo. O que é uma botija de azeite? Para quem está sofrendo a dor do luto. O que é uma botija de azeite? Para quem está vivendo uma escassez desde quando seu marido estava vivo. Uma botija de azeite não é nada. Ora, se uma botija de azeite não é nada, por que essa mulher então revela ao profeta que tudo que ela tem é uma botija de azeite? Por que ela vai fazer questão de revelar que ela tem alguma coisa onde ela poderia dizer: não tenho absolutamente nada e ponto final? Não, a tua serva não tem nada, vírgula, uma botija de azeite. O que essa mulher tinha, queridos, era um recipiente, um frasco, onde colocava o azeite de oliva. E o azeite de oliva, ele tinha a finalidade de ser utilizado
para acender fogo, era usado como combustível e era usado também para alimentação, esse azeite. E ela está dizendo que com a morte do marido dela, toda a herança que ele deixou para ela, além da dívida, foi uma botija de azeite. Foi o tudo que aquele homem deixou para aquela mulher, uma botija de azeite. A gente percebe, queridos, aqui, que ela poderia ignorar e dizer: profeta Eliseu, meu senhor, o meu marido era tão imprestável, que ele não deixou foi nada. Malmente os nossos filhos, porque foi fruto da nossa juventude. Não fosse isso, ele teria me deixado, como a gente fala hoje, com a mão na frente e outra atrás. Mas essa mulher entende, queridos irmãos, que valorizar coisas pequenas pode colocar ela no caminho de um reinício. Pode fazer com que ela reiniciasse a sua vida de alguma maneira. Ela enxerga aquela herança deixada pelo seu marido como um ponto de partida. Agora ela não sabia como seria isso. Mas ela enxerga isso ao ponto dela notar e talvez dizer: rapaz, é verdade, o homem morreu e tudo que ele deixou para mim foi uma dívida e essa botija de azeite aqui. Quando o profeta pergunta, ela responde o tudo que ela tinha. Tudo que o marido deixou de herança, uma simples botija de azeite. Mas a gente percebe, queridos, que quando a família valoriza as coisas pequenas, ela está se projetando para receber coisas maiores. É isso que a gente vai ver no decorrer dessa história. Muitas vezes, famílias pensam que a felicidade consiste em ter o carro do ano para a família transitar pela cidade. Muitas vezes, as famílias esperam, vivem na expectativa, quando o salário de toda a nossa casa, quando a nossa renda aumentar, então nós viveremos a melhor fase. Tem muitas famílias que acreditam, queridos irmãos, que o viver bem, o ser feliz, está atrelado a morar numa mansão. Acredita que a felicidade, o estar bem, está atrelado a um certo patamar elevado na vida. Mas a gente lê a palavra, a história dessa mulher e percebe que ela não ignorou uma simples coisa minúscula, que talvez não resolveria no olhar de outros o problema dela, que era grande, não resolveria, mas ela olha, nota e está disposta a dizer: bom, se o profeta me perguntar se eu tenho algum bem para vender, se o meu marido deixou algum bem de preço elevado, eu vou dizer para ele o que é que ele deixou. Ele não deixou uma casa grande, ele não deixou somatórias de dinheiro, tanto é que eu estou aqui para que o profeta me ajude a resolver o problema da escassez e da dívida que o meu marido me deixou. Então, se ele me perguntar se existe alguma coisa que eu possa me desfazer para pagar a dívida, eu vou dizer a verdade. Eu vou dizer ao profeta a verdade. O tudo que eu tenho, o tudo que o meu marido me deixou, eu vou falar para ele o que foi. E quando o profeta chega, fala exatamente isso. Que te hei eu de fazer? Declara-me o que tens em casa. Se ela dissesse: meu senhor, o meu marido deixou um carro. Ela sabia que o profeta diria: venda o carro, ou então dá o carro para o credor, fica com os teus filhos. Nós aqui da escola de profetas vamos fazer aqui uma arrecadação e vamos dar uma oferta para te ajudar nessa fase difícil. Mas o texto bíblico diz, queridos, que aquela mulher, com toda a sua honestidade, diz para ele que o tudo
que o marido deixou foi uma simples botija de azeite. Mas eu quero que você, essa noite, abra o seu coração para receber uma palavra que Deus colocou no meu coração. O nosso Deus, Ele entende o cenário da escassez como cenário propício a um grande milagre. O nosso Deus entende que as coisas poucas, que as coisas mínimas, que as coisas minúsculas é apenas um prenúncio de coisas grandes que Deus pode fazer na família. E o texto sagrado diz, queridos irmãos, que Deus é especialista em fazer coisas impossíveis. Tanto é que o evangelista Lucas disse, porque para Deus nada é impossível. Não existe numa casa um problema tão difícil que Deus não seja capaz de resolver. Não existe em uma família um problema tão escabroso que Deus não seja capaz de gerar a solução. É preciso apenas reconhecer, Senhor, eu não tenho muita coisa, mas em cima do pouco que eu tenho, o Senhor é especialista em fazer o pouco virar muito. Jesus se prolongou num sermão uma certa feita. Foram 3 dias de sermão. O maior sermão de Jesus, intitulado como Sermão da Montanha. Quando Jesus é interrompido pelos discípulos, dizendo, Senhor, despede essa multidão para que vá para casa, procurar o que comer, para não morrer pelo caminho, não desfalecer. Jesus disse, despedir esse povo, mandar ir para casa, depois de ter me escutado todo esse tempo, dai-lhe voz de comer. Senhor, como é que nós vamos dar de comer a esse povo? A cidade mais próxima fica talvez 7 quilômetros daqui que a gente chegue lá, compre e volte. Alguém já desfaleceu. Jesus disse, dai-lhe voz de comer. Então Jesus pergunta, o que é que vocês têm por aí? Aí alguém sai no meio da multidão lá, encontra um garoto que traz consigo um lanche, 5 pães e 2 peixinhos. Aquilo que era pouco para mais de 15 mil pessoas, valeria a pena, queridos, ser trazido à tona? Evidente que não. 5 pães e 2 peixinhos vai resolver o problema de 15 mil pessoas? Não. Se 5 pães e 2 peixinhos estiver simplesmente na mão de Pedro, 5 pães e 2 peixinhos na mão de João, não resolve o problema de 15 mil pessoas. 5 pães e 2 peixinhos não resolve o problema de 15 mil pessoas, se estiver na mão de qualquer homem mortal. Mas 5 pães e 2 peixinhos nas mãos de Jesus alimenta mais de 15 mil pessoas e ainda sobra 12 cestos cheios. Foi exatamente o que aconteceu. Uma botija de azeite de uma família escassa, de uma viúva e 2 órfãos de pai, não representava nada na mão da pessoa errada. Orientado pela pessoa errada, não serviria exatamente para nada. Mas uma botija de azeite, na orientação e nas mãos da pessoa certa, era só o prenúncio. Lá vem um milagre de multiplicação para resolver o problema dessa casa. Deus vai multiplicar o que está pouco na sua casa. Deus vai multiplicar o que está pouco na sua família. Deus vai multiplicar o que está pouco no seu casamento. Deus vai multiplicar o que está pouco na sua renda. Deus vai multiplicar o que está pouco na sua família. Deus vai multiplicar o que está pouco na sua saúde. Deus vai lhe dar saúde abundante. Deus entra na sua casa essa noite para multiplicar as bênçãos que estão poucas. Ele multiplica essa noite. Não ignore as coisas pequenas, irmãos. Essa mulher poderia dizer, olha meu senhor, vou lhe ser franco, tem nada lá não. Declara o que é que tem, não tem nada, só tem dívida.
Só tem vergonha, só tem humilhação. O credor está nos envergonhando. Os vizinhos estão vendo o que a gente está passando. A gente não tem nada. A mulher não disse isso. Ela disse: nós não temos nada senão uma coisa minúscula, só uma botijazinha com azeitezinho, que não dá para fazer muita coisa. É o tudo que você tem? É o bastante que Deus precisa. Deus gosta de trabalhar com coisa pouca, irmãos. Deus gosta de entrar na família e trabalhar com coisa pouca. Deus gosta de fazer isso. O texto bíblico diz: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: monte, precipita-te mar adentro, e assim será. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda. Quem foi que disse que Deus precisa de coisa grande, de coisa muita para fazer milagre na sua vida? Se na botija não tivesse azeite, tivesse apenas melada de azeite, era o bastante para Deus agir. O povo para na frente do mar, achando que era o fim. O Senhor, Moisés começa a falar com Deus. E Deus diz: ô Moisés, o que é que você tem na mão? Senhor, eu tenho uma vara. Moisés, você tem o bastante. Toca esse cajado aí nessa água, Moisés, porque é o bastante. Uma vara é o bastante para que o mar se abra, para que o milagre aconteça, para que a porta da providência se abra. O que é que você tem para manter a sua família? Pastor, é um salário mínimo. Não ignore o salário mínimo e saia vivendo, fazendo loucura, não. Coloca o pouco que você tem diante de Deus. Senhor, Tu és o Deus da abundância, mas a minha vida está em escassez. Senhor, Tu és o Deus da abundância, mas a minha despensa está na escassez. Senhor, Tu és o Deus da abundância, mas a minha família está comendo regrada. Deus é especialista em entrar na sua casa, mudar a sua história, para que você possa ver que Deus se importa com a sua família, Deus se importa com a sua casa, Deus se importa com o seu casamento, Deus se importa com a sua renda. A terceira lição que aprendemos com a história dessa mulher: pôr em prática a instrução que recebemos. Pôr em prática a instrução que recebemos. Olha o que o texto sagrado diz. Capítulo 4, versículo 3 a 5. Segundo livro dos Reis. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos. Vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Olha o versículo posterior, irmãos. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. A terceira lição que a gente aprende com a história de vida desta mulher é pôr em prática a instrução que recebemos. Ela foi em busca de instrução do profeta, sim ou não? Ela foi em busca de orientação. Ela foi em busca de respostas. Ela queria saber como que ela ia lidar com a escassez, com a dificuldade, com a dívida, com o vexame que ela estava vivendo. Ela queria saber. Eu não sei, irmãos, se quando essa mulher chegou até ao profeta, se ela imaginava que ele ia talvez colocar a mão no seu bolso e tirar talvez uma quantia de dinheiro e dizer: tome aqui, vai lá e resolve o teu problema. Eu não sei. Outro sim,
é que talvez a dívida que aquele homem tivesse deixado como herança para aquela família não era uma dívida minúscula, mas era uma dívida grande, ao ponto daquele homem querer levar os 2 filhos daquela mulher. Isso mostra que provavelmente a dívida era grande. Mas o texto sagrado diz que o profeta Eliseu, no versículo 1, perguntou, disse-lhe, que te hei eu de fazer? O que eu vou fazer por você? O profeta tem para aquela mulher conselhos para dar, instruções para passar para ela. Quando a família, queridos, está em problemas, em apuros, muitas vezes, problemas insolúveis dentro de casa, é preciso buscar uma ajuda de fora. Já disse e repito, essa ajuda não pode ser de qualquer pessoa. Essa ajuda precisa ser de alguém que tenha autoridade. Já disse isso. Mas depois de buscar a ajuda de quem tem autoridade, provavelmente você vai receber instruções. Ao receber as instruções, o que vai fazer a diferença para quem busca instrução, para reparar os danos na sua família, os conflitos da sua casa, os problemas da sua família, o que vai fazer a diferença ao receber as instruções é agarrar a teoria, em primeiro lugar. Agarrar a teoria, a instrução que vem é teórica, então eu agarro a teoria e depois eu saio para colocar a teoria na prática. Eu saio para executar as instruções. Eu saio para colocar as orientações em prática, a fim de que a minha situação e da minha casa seja resolvida. O profeta disse, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Primeira instrução do profeta para essa mulher: procura os teus vizinhos. Eles vão participar de uma forma indireta da tua situação, do teu milagre. Vai lá, pede aos teus vizinhos que empreste vasos. Olha que coisa interessante, irmãos. O marido dessa mulher pegou dinheiro emprestado e deixou um problema para a família e morreu. O profeta orienta essa mulher e diz, peça vasos emprestados. Talvez as mulheres que emprestavam as vasilhas para essa mulher não emprestava a sua melhor tapaué, mas talvez uns vasinhos simples, sem muito valor. Talvez o apego das vizinhas desta mulher impedia que elas pegassem aquelas vasilhas caríssimas. Mas uma coisa que fica nítido, essa mulher, ela tinha os melhores vizinhos. Outra coisa que fica nítido, esta família, esta casa, esta mulher vivia em harmonia com todos que estavam à sua volta. E como é que o senhor sabe disso, pastor? É que todas as casas que ela bateu pedindo vasos, ela conseguiu vasos e levou para casa. É que todo mundo que ela procurou pedindo, olha, me dê vasos, aí eu preciso de muitos vasos, e as pessoas vinham e entregavam para ela os vasos. E ela chegou em casa e colocou vasos na sala, vasos no quarto, vasos na cozinha, vasos na varanda, vasos em tudo quanto era lugar da casa dela. Tinha vasos para tudo quanto era lugar. Vasos em cima da mesa, vasos no chão, na cadeira.
todo lugar da casa da mulher tinha vasos. Eu até imagino que quando eles estavam andando dentro de casa, andava na ponta dos pés para não pisar nos vasos, na ponta dos pés, pulando vaso a vaso. É assim que eu imagino que estava acontecendo ali naquela casa. Aí o texto sagrado diz, queridos, que a primeira etapa do conselho do profeta foi colocada em prática. Já peguei os vasos. Já está tudo aqui dentro de casa. Depois, queridos, o profeta deu um conselho dizendo, então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Segundo conselho, entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. A mulher entrou, fechou a porta sobre eles, sobre ela e sobre seus filhos. Isso me lembra um ensinamento profundo de nosso mestre Jesus, quando ele disse sobre comunhão com Deus. Ele disse, e vós, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai que vê em secreto. Viver milagres de Deus implica ter uma vida secreta de comunhão com Deus. A sua casa pode estar vivendo a maior escassez que for. Se tiver comunhão com Deus lá dentro, vai ter milagres. A sua casa pode estar vivendo a maior dificuldade que for. Se dentro da tua casa alguém tem comunhão com Deus, Deus vai transformar a escassez em abundância. A tua casa pode estar vivendo a tribulação e turbulência que for. Se lá na tua casa tem alguém que tem o hábito de trancar a porta do quarto e ficar lá em secreto com Deus, pode ter certeza que o choro só vai durar apenas uma noite, porque a alegria virá pela manhã. Ela segue o segundo conselho do profeta. Entra no quarto, fecha a porta. E depois, profeta, lembra da botija que tu disse que tinha? Lembra da minúscula coisa que o teu marido deixou? Lembra? Pega essa botija de azeite. Vai até cada um dos vasos, das vasilhas, e só derrama o azeite. E a mulher faz isso. Ela pega a botija, chega no primeiro vaso, derrama, encheu, passa para o outro. Derrama, encheu, passa para o outro. Derrama, encheu, passa para o outro. Chega um momento, queridos, que aquela mulher, ela começou a gritar os seus filhos, dizendo, traga mais vasilhas para que eu venha encher com azeite. Mas os seus filhos disseram, queridos, já não há mais. Não tem mais vasos vazios. Todos já estão cheios. Observe, meus irmãos, que essa mulher determinadamente coloca na prática. Ela pratica o que o homem de Deus falou. Sabe por que tem muitas famílias, irmãos, que não está vivendo o milagre providencial de Deus? Por falta de prática daquilo que o homem de Deus está falando através da palavra. Tem muitas famílias que estão vivendo em ruínas, porque o homem de Deus está profetizando as palavras de Deus, e tudo que essa casa precisa é, vou obedecer para me dar bem. Vou colocar em prática para ter sucesso, para ter prosperidade, para ter paz, para ter harmonia, para viver bem em família. O homem de Deus, ela vem ao homem de Deus, ela busca conselhos, ela busca instrução, e o homem de Deus diz, faça isso, 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 isso. A mulher vai lá, faz tudo o que o homem de Deus pede. Mas tem muita gente que vai ao homem de Deus, que tem autoridade espiritual e moral, quando o homem de Deus instrui, simplesmente faz como o jovem rico, dar as costas
e acha que as instruções são pesadas demais. Em contrapartida, a casa vai continuar em ruínas, a família vai continuar em problemas, os filhos continuarão perdidos, o marido continuará vivendo escassez, tribulações, porque não estão determinados a seguir as instruções que o homem de Deus deu. Mas o texto bíblico diz que aquela mulher põe em prática as instruções que recebeu. Quarto e penúltimo lugar, o milagre é proporcional à nossa fé. Capítulo 4, versículo 3 ao 5. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos. E põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si, sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. Versículo de número 6. Sucedeu que, quando foram cheios os recipientes, ela disse a um filho seu: traze-me mais vasos, mais recipientes. Seu filho lhe respondeu: não há mais recipientes. O que foi que aconteceu? Então o azeite parou. Irmãos, escuta isso. Enquanto existia vasos vazios, ela derramava o azeite da botija e não se esgotava. Não parava de jorrar azeite. Mas quando acabou todos os vasos, todos foram cheios, ela pede para o seu filho levar mais um e disse: não tem mais vaso. Então o azeite parou. Quarta lição que aprendemos com a história dessa mulher: o milagre é proporcional à nossa fé. Qual é a proporção do milagre que você quer viver na sua família, irmão? Em todos os âmbitos possíveis. Qual é a proporção do milagre que você quer viver lá? Pastor, eu quero a salvação dos meus filhos, eu quero a conversão do meu pai, eu quero a transformação da minha mãe, eu quero que o Senhor alcance toda a minha família. Tudo bem. Qual a quantidade de vasos que você buscou para jorrar o azeite? A quantidade de vasos agregados fala da capacidade que você acredita. O tanto de azeite que vai jorrar é proporcional ao tamanho da sua fé, a capacidade de acreditar. Você acredita que Deus pode salvar toda a sua família este ano ainda? Obedeça a palavra do Senhor Deus e continua derramando o azeite, e continua jorrando o azeite, e esse azeite está jorrando dentro de casa. Só a mulher e os filhos estavam vendo. Ei, ninguém lá fora precisa ver, queridos irmãos, que você está na busca incessante pelo milagre dentro de casa. Ninguém lá fora precisa ver que você está derramando azeite para que o Senhor opere e elimine a escassez de salvação na sua família. Somente usa a tua fé e derrama o azeite. Somente usa a tua fé e transborda sobre as vasilhas. Quando você pensar que não, o marido já aceitou a Jesus, o filho já veio e já se rendeu a Cristo, a enfermidade já foi curada, a escassez financeira foi transformada em abundância, porque a sua fé não está lá no tornozelo, a sua fé está, meu irmão, acima da sua cabeça. Você está crendo que o milagre de Deus na sua família vai ser muito grande, e no que depender da sua fé, vai transbordar em todos os cômodos da sua casa. O milagre vai transbordar no quarto, vai abençoar a tua união com teu companheiro, tua companheira. O milagre vai transbordar
na sala, vai alcançar até os teus hóspedes. O milagre vai transbordar na tua cozinha, vai derramar na tua despensa. O milagre vai atingir todos os patamares da sua família. Tenha fé, coloca a fé em ação, usa a fé que o Espírito te dá essa noite. E por último, a quinta lição que aprendemos da história desta mulher: após um milagre, precisamos nos cercar de bons conselhos ou conselheiros. Olha o que está escrito, queridos, no texto sagrado, versículo de número 7, capítulo 4, segundo livro dos Reis. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: irmãos, presta atenção. Aquela mulher tinha dúvidas que ela viveu um milagre dentro de casa? É possível que meio litro de óleo encha 10 vasos, cada um de 1 litro? É possível? Sim ou não? Na minha mão não, mas na de Deus é. Foi o que aconteceu. O milagre transbordou naquela casa. A escassez foi embora. A abundância chegou. Por quê, pastor? Porque alguém se predispôs a agarrar os conselhos do homem de Deus, colocar em prática. O milagre transbordou. Então ela não tinha dúvidas que aquilo que ela viveu foi um grande milagre. Só tem um porém. Depois que eu estou em abundância, depois que eu estou em prosperidade, depois que as portas se abriram, depois que Deus operou, agora é hora de ter cautela. O filho se converteu, o marido também, a esposa também, o pai também, a mãe também, a família se rendeu a Jesus. Opa, agora é hora da família tomar mais cuidado para não perder a bênção. Essa mulher sabia, queridos, que aquilo era azeite. Essa mulher sabia que aquele azeite era comercial. Mas aquela mulher, ela aplica um princípio poderosíssimo aplicado pelo sábio Salomão. Provérbios 15, verso 22, que diz assim: os que oprimem a congregação transgredem os propósitos, mas com muitos conselheiros se confirma o conselho. O sábio Salomão está falando sobre a importância de se cercar de bons conselheiros. Essa mulher está rica, irmãos. Essa mulher está próspera. A sua casa tem prosperidade para todos os lados. Ela precisa de que agora? Ela precisa se cercar de bons conselheiros, de boas e sábias instruções. O que ela faz? O versículo 7 diz: então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. Imagino que ela disse assim: homem de Deus, tudo que o Senhor mandou eu fazer, eu fiz. Aconteceu um fenômeno lá em casa. Todos os vasos que eu peguei com a vizinhança, coloquei dentro de casa, estão todos até a tampa, cheio de azeite de boa qualidade. Até o cheiro é agradável. Isso eu estou imaginando, essa mulher falando com o profeta. Mas aí ela faz o quê? Ela leva o conhecimento ao homem de Deus. Então ela veio e o fez saber ao homem de Deus. E eu imagino, pela forma como ele respondeu para ela, eu imagino que ela perguntou: e agora eu vou fazer o que com esse azeite? Aí o profeta vai e orienta: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Ah, então eu vou ficar livre da dívida? Não. Quando Deus viu a sua escassez, Deus viu que você precisava mais do que resolver a sua escassez do momento. Quando Deus viu a sua escassez, Deus viu que você precisava resolver o problema da escassez momentânea,
mas também garantir o teu futuro, a tua aposentadoria, para que você não voltasse a se endividar. Deus é tremendo. O texto sagrado diz que o que Deus operou na casa dessa mulher foi proporcional para que ela pagasse a dívida dela e para que ela garantisse os dias posteriores, os meses posteriores, os anos posteriores da sua casa, da sua família. Você viveu um milagre que vai proporcionar resolver o problema de hoje e o de amanhã, e o de depois, e o de depois, e o de depois, e o de depois. E quem acredita no milagre que Deus está gerando na sua casa, glorifique o nome do Senhor Jesus. Aí o texto bíblico diz que o homem de Deus deu conselho. Irmãos, eu vou concluir, mas eu quero dizer para você, tome muito cuidado quando Deus manifestar o milagre na sua casa. Tome muito cuidado quando Deus operar a prosperidade lá. Quando Deus fizer coisas lá na sua casa, quando Deus fizer coisas na sua família, tome muito cuidado e procure se cercar de pessoas que possam manter os valores de Deus na tua casa, porque quando você está no vale, todos viram as costas, mas quando as portas que Deus abre na sua vida te muda o teu cenário, aí você tem que tomar cuidado com os abutres, com os interesseiros, com aqueles que só querem aproveitar da boa fase da sua vida. O homem de Deus aconselha a mulher dizendo: venda, não precisa me dar porcentagem, não precisa me dar parte, porque eu te orientei, porque eu fui teu mentor. Resolve a tua vida, resolve o teu problema, vive o melhor tempo, vive o tempo de Deus na tua vida. Seja próspera, seja próspero, não viva mais em escassez. Deus gera nessa noite o milagre na sua casa, um milagre na sua família. Deus gera hoje uma providência imediata que vai garantir o teu amanhã também. Essa foi a ação de Deus na vida dessa mulher. E quem toma posse da palavra, diga amém. Diga: eu tomo posse da palavra de Deus e dos milagres que o Senhor Deus tem para fazer na minha casa. Diga: eu rejeito toda escassez. Diga: eu rejeito toda escassez, todo problema, toda obra do mal, tudo que quer causar infelicidade na minha casa, eu rejeito. Diga: eu abro essa noite as portas da minha casa para viver o sobrenatural de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, que a Tua palavra, Senhor, ministrada essa noite, sirva, meu Deus, para a vida de cada um que ouviu. E sirva, Senhor, meu Deus, de combustível, de motivação, Senhor. Senhor, se porventura essa noite aqui tem casas que estão, Senhor, vivendo as chuvas tempestuosas do mal sobre o telhado, os ventos fortes do mal sobre as paredes e as águas dos rios, ó Deus da maldade, sobre o alicerce das suas casas, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, que a tua mão de poder seja manifestada nessa noite e produza livramento, milagre e proteção, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.